O Bahia, Rogério, mantém a mesma equipe, não tem muito tipo de problema, uma mudança ou outra pontual que pode acontecer, mas na verdade o Bahia segue para jogar pelo empate e passar de fase para a próxima fase da Copa do Brasil. Salve, galera tricolor! Olha, o Bahia acabou de fazer o seu penúltimo treinamento com foco, sem dúvida nenhuma, no jogo desta quinta-feira, às 19 horas, do Heriberto Rielsen, diante da equipe do Criciúma, pela volta da fase número 3 da Copa do Brasil. Treinamento, mais uma vez, ele foi, sim, um treinamento tático, que foi feito pelo técnico do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ceni, e lógico, e ele já tem o seu time para esse compromisso de amanhã, da próxima quinta-feira, e a gente sabe que ele não tem nenhum desfalque, a não ser que surja em função dos treinamentos. A única coisa que pode acontecer é isso aí. Ou o treinador entender que deva mudar o esquema da equipe e fazer alguma modificação. Se não, o time torcedor tricolor vai ser Marcos Felipe, o Arias, na lateral direita, Gabriel Xavier Canu e o jogador Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, na frente Everaldo e Tassiano. Essa deve ser a equipe do Esporte Clube Bahia, mesmo faltando mais um treinamento para esse compromisso. Nós, inclusive, estamos sabendo que o treinamento de hoje foi mais uma vez um tático. Rian permanece na situação de transição e o Nico Acevedo ainda na recuperação. São os únicos jogadores que não podem atuar diante da equipe do Criciúma e, com isso, lógico, o treinador do Bahia, ele tem todo o elenco à sua disposição. Então, esta é que é a situação do tricolor, que tem amanhã mais um treinamento, será o último e, lógico, à tarde, o embarque com destino a Florianópolis, em voo fretado. De Florianópolis, a delegação pega um ônibus até Criciúma para atuar contra o Criciúma e o retorno será o mesmo. Criciúma, Florianópolis, Florianópolis, Salvador, em voo fretado. Essa é a programação do Esporte Clube Bahia para esse compromisso do tricolor frente à equipe do Criciúma. Mas hoje tem jogo, sim, dos garotos da base. O time do Bahia, ele enfrenta a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, 7 jogos, 18 pontos, 6 vitórias, né? A equipe do Palmeiras. O segundo é o Grêmio, que tem 2 jogos a menos em função de toda a calamidade lá no futebol, lá no estado do Rio Grande do Sul. A equipe tem 5 jogos e 15 pontos. E o Santos vem na terceira posição com 7 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 15 e sofreu 11. Tem um saldo de 4, 61% de aproveitamento. O Bahia é o quarto colocado na mesma atuada. O que diferencia é que o Bahia tem apenas 3 gols de saldo contra 4 da equipe do Santos. O técnico do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ferreira, ele colocou aí cerca de 25 jogadores para esse jogo. E deve manter a mesma equipe que vinha jogando as últimas partidas, exatamente no Campeonato Brasileiro. Bahia que vem de um empate em 3 tentos, diante do time do Goiás, lá em Goiânia, na semana passada, e enfrenta agora à tarde um jogo que terá inclusive televisionamento. Quem quiser assistir, é só procurar, porque terá realmente. E ele tenta aí esse resultado de 3 pontos diante da equipe do do Palmeiras, que é o líder, para ver se chega e ultrapassa a equipe do Santos. É a única coisa que o Bahia pode fazer. Ele pode também ultrapassar o Grêmio, que tem 15 pontos, né? O Bahia pode chegar à segunda posição, caso consiga o resultado de 3 pontos diante da equipe do Palmeiras. O time está definido com o goleiro Pedro no gol, é o goleiro Pedro. Na lateral direita, Robert, Daniel, Cauã, Davi, Alex.
Meio campo, Paulo Souto, Sidney, Vitinho. Aí a dúvida entre Rafael e Roger. Na frente, João Cone e o jogador Thiago. Thiago, que é o artilheiro do campeonato com 7 gols. E segundo a imprensa, uma parte da imprensa de Portugal, existem equipes monitorando esse atleta, que tem 19 anos e tem aí uma multa rescisória na ordem de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. Então, esse é o time tricolor que enfrenta a equipe do Palmeiras. Se realmente isso for verdade, essa situação do jogador Thiago, a gente fica na expectativa. O jogador tem contrato com o Bahia até 2026, final de 2026, mais 2 anos e meio aí de contrato com a equipe tricolor, e é um jogador que vem fazendo realmente uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, artilheiro, 7 gols, e pode até ser aproveitado sim pelo técnico Rogério Ceni. O Jota continua fora, está no departamento médico, o meio-campista, que inclusive já serviu ao time principal do Esporte Clube Bahia, mas é do Sub-20. Então, esta é a situação do tricolor. Abraçando os amigos Lino Neto e o Evilásio Souza, hein? E o Anderson Braga também, a galera que está sempre nos ouvindo. Detalhe é que o Bahia volta a treinar amanhã, pela manhã, novamente no CT Evaristo de Macedo. Foco total, o Criciúma. Semana de decisão para o Bahia, Criciúma quinta-feira e o CRB no domingo na Arena Fonte Nova, esse aí pela Copa do Nordeste, e o Bahia jogando em casa, né? Primeira fora contra o Criciúma e o time do CRB, o Bahia enfrenta em casa. Você dizia sempre assim, aqui você ainda queria ver o Bahia ou Vitória tirar um titular de um grande time, de um grande time. O Bahia já chegou lá ou você acha que ainda não chegou lá? De tirar um grande jogador de um grande time. Vitor Cuesta e Everton Ribeiro. E na hora que contratou, eu disse isso aqui. Me senti muito alegre. Negociação tem que ser assim, desse tipo. Você pegar o terceiro reserva, o segundo reserva, o cara não jogava, por exemplo. Esse Depenha, né? Tem demonstrado um bom futebol no Bahia. Por que ele não era titular do Inter? Eduardo Codê. Será que lá tem melhor do que ele? Pode ser que tenha tido. Mas ele, com o futebol que tem apresentado aqui, quando tem entrado no time do Bahia, tem apresentado um futebol que era para ser titular em qualquer lugar. Mas também não conseguiu ainda ser titular no Bahia. Está buscando, porque toda vez que ele entra, ele dá um tom diferente ao jogo. Então esses dois veio a calhar aquilo que eu cobrava. Chegue lá e tira o titular do time. Um time de terceiro reserva, segundo reserva, né? Tira o titular.